O primeiro episódio de Beginning After the End é uma merda? Ou será que não? Peço rapidamente que ignorem o estado da minha voz, ou como ela tá. Eu tô meio gripado e simplesmente ela ainda não voltou totalmente, então não tem muito o que eu fazer, né? Conhecido também por T-Bait, The Beginning After the End recentemente recebeu uma adaptação para as telas. O primeiro episódio inclusive saiu no dia 2 de abril. No geral era uma obra aguardada por muitos, comigo incluso nisso, pois é uma obra que mesmo até então tendo somente a versão Webtoon, já tinha muitos fãs. Um detalhe aleatório que me recordo é que antes do nosso querido Manga Livre cair, era recorrente encontrar essa obra como um dos top mais lidos e comentados do site. Para a infelicidade dos fãs, quando detalhes do processo de animação foram divulgados e enfim a animação foi lançada, o desânimo bateu, pois a qualidade e cuidado que era esperado em cima dessa obra nem de longe foi alcançado. Mas ignorando aspectos técnicos, tal como animação, trilha sonora e efeitos especiais, praticamente a maioria dos detalhes, na minha opinião nem tudo decepcionou. Falo isso pois apesar de particularmente me importar muito com esses detalhes, acho importante destacar e comentar os que acabei gostando. O primeiro detalhe que achei interessante é o quesito do anime começar mostrando o passado do nosso protagonista Arthur Lewins, que resumidamente é alguém que reencarnou no mundo atual da história. Em sua vida passada ele foi o rei, o mais forte deles, um que venceu inúmeras batalhas, mas que também teve uma vida marcada pela insegurança e frieza, por momentos tristes que cobriram os felizes que ele teve. Como ele morreu em sua vida passada, sua vida como Rei Grey, e como ele reencarnou, isso é algo que a obra ainda não revelou, sendo um mistério para nós até o momento. Basicamente essa mudança inicial de apresentação é algo que achei interessante, até porque também mostra a diferença entre os mundos, a tecnologia especialmente. O segundo detalhe que achei interessante seria uma mudança que muitos no geral reclamaram, mas que particularmente achei que fez sentido. No caso seria a personalidade do Arthur. No material original vemos ele fazendo algumas piadas ao longo desse começo, mas durante o primeiro episódio ele se mostra alguém mais sério que mal faz piadas. Para mim essa mudança faz sentido, dado que quando ele reencarnou as lembranças de seu passado ainda estavam completamente vivas em sua memória. Mesmo que agora ele fosse chamado de Arthur, para si mesmo ele ainda era o Grey. Contudo, ao longo do episódio, se prestarmos atenção é possível ver uma gradual mudança. Ele aos poucos deixando a personalidade do Grey e assumindo a personalidade nova que aos poucos vai ser moldada devido à nova vida. Ao menos acredito que isso tenha sido proposital, e se foi, na minha opinião, ela foi uma boa decisão. A terceira e última mudança que achei interessante seria como ocorreu o processo de formação do núcleo de mana do Arthur, que é o momento que acontece a explosão em sua casa. No material original, depois de ele ser encontrado pelos pais, praticamente temos um time skip. Mas no primeiro episódio as coisas foram um pouco diferentes, pois teve o ocorrido dos destroços da casa quase o acertando, mas ele sendo salvo pela sua nova mãe e pai. O quesito técnico dessa cena não ficou dos melhores nem de longe, mas essa mudança mostra o quanto os pais dele se importam com ele, e por consequência dessa cena vemos o Arthur compreendendo isso e mudando um pouco, aceitando e entendendo que existe um lado dele que está praticamente adormecido, mas acordando. Sei que pareço estar passando um pano ferrado para o anime, mas sinceramente não estou. Quero apenas compartilhar uma opinião sincera e comentar algumas coisas que achei interessante em um anime que estava esperando, não somente reclamar da qualidade dele. Nem de longe ele atingiu a qualidade mínima que imaginei, e são altas as chances de algumas coisas ficarem pior ao longo dos episódios, dado que é comum a qualidade dos 3 primeiros episódios ser maior do que a dos outros. Apesar de todos os problemas, confesso que acabei me divertindo com o episódio, dando algumas risadas, mas e você aí? O que achou desse primeiro episódio inesperado de The Beginning After the End? Inclusive, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho e, se possível, compartilhar com os amigos, pois isso me incentiva a trazer novos conteúdos como esse. Enfim, esse era o vídeo de hoje. Senhor Ele se despede.